boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, o tema da nossa aula é um item bem interessante, que é fazer links entre os slides, né? Porque o que acontece, pessoal, quando a gente inicia uma apresentação, o normal é ou a gente vir aqui embaixo, né, em apresentação de slides, que ele começa a apresentação em tela grande e a gente vai avançando, ou com o próprio mouse ou com as setas do teclado, né? Ou também eu posso vir aqui na parte de exibição e pedir para estar iniciando aqui a minha apresentação, né? O que acontece aqui em apresentação de slides, né? Eu posso estar vindo aqui, ó, do começo, né, do atual, e aí a gente iniciar a apresentação. Só que dessa forma, a apresentação do slide, ele vai seguir uma sequência linear, ou seja, ele vai fazer basicamente o quê? Do slide 1 pro 2, pro 3 e aí sucessivamente. Porém, vamos supor que eu preciso, por exemplo, fazer com que tenha algum slide que quando eu clico em alguma palavra, ele leve o conteúdo exatamente para o slide que eu quero, né? Então, a gente hoje vai trabalhar com um item chamado link, que é o hiperlink. Então, por exemplo, eu vou fazer uma situação para vocês entenderem, ó. Vamos supor que aqui no primeiro slide, onde está escrito PowerPoint, eu quero que tenha algum botão que na hora que eu apertar, ele me leve automaticamente, por exemplo, para o último slide, tudo bem? E aqui do último slide tem algum outro botão que eu consiga ir automaticamente novamente para o primeiro slide, como se fosse lá a gente ir no primeiro e voltar do primeiro ao último, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer um exemplo para depois vocês verem o resultado final. Então, por exemplo, nesse primeiro slide aqui, eu vou aqui no inserir, caixa de texto aqui, ó, no grupo texto, na ferramenta caixa de texto, tá? E vou dar um cliquinho aqui, em qualquer área desse primeiro slide, vai aparecer essa caixa de texto, onde eu vou digitar, por exemplo, avançar, tá bom? Então, vou digitar avançar, tá? Com as 4 pontinhas, eu vou arrastar aqui pra baixo, tudo bem? Pra gente poder aí deixar a palavrinha bonitinha, tá? E aqui no último slide, tá? Vou lá no último slide, vou também aqui na guia inserir, no grupo texto, botão caixa de texto, e aqui eu vou colocar a palavrinha voltar. Tudo bem? Tranquilo. Agora, eu vou fazer isso, eu vou fazer o hiperlink do primeiro slide, tá? Para o último e do último para o primeiro, tudo bem? Então, olha só como é fácil isso, pessoal. A palavra que será a palavra referente ao link, eu vou selecionar ela, vou vir aqui no inserir e eu vou procurar, pessoal, essa guia aqui, ó, a guia links, tá? Onde tem lá o botão zoom, links, ação. E eu vou procurar este botãozinho aqui, ó, link, tudo bem? Então, tá lá, ó, criar um link no documento para rápido acesso a páginas web ou arquivos, né? Então, eu também posso fazer até um link se eu for necessário, né? Se for meu objetivo com o endereço de um site ou até mesmo com um arquivo externo, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, nessa setinha. Por quê? Porque eu quero inserir o link. Quando a gente faz isso, aparece essa janela aqui, que é onde eu vou escolher exatamente o que eu quero fazer. Como nesse exemplo eu quero fazer, pessoal, o link dentro dos slides do mesmo arquivo, então eu vou habilitar aqui, ó, colocar neste documento, tá? Então, aqui nessa barrinha lateral, vincular a, eu pego a segunda opção, colocar neste documento. E aqui, o programa vai apresentar pra gente todos os títulos dos slides existentes. Nesse meu exemplo, eu quero pegar o slide 10, que é o último, não é? Então, eu venho... Oh, desculpa, né? O 10 é o 12, né? Então, eu venho aqui no último slide, tudo bem? Habilito ele. O bom do programa é que ele vai visualizar para nós, aqui do ladinho, o slide que ele está indo. É como se ele tivesse o caminho que ele está indo. E aí, eu só verifico se realmente está certo, se é esse aqui que realmente eu quero ir, tudo bem? Vou dar OK. Pronto, o link já foi feito. Tanto que a cor, a coloração, o formato da palavrinha, ela fica realmente com o formato padrão da internet de link. Tanto que vocês podem lembrar que quando a gente faz, por exemplo, uma pesquisa
A exemplo do site Google, os resultados de pesquisa ficam exatamente desta maneira, não é verdade? Azul sublinhado. E a hora que eu coloco o mouse em cima, sem pressionar, ele me mostra com antecedência para onde que vai me levar quando eu clicar ali. Tudo bem? Perfeito, ó. Agora, eu vou testar para ver se deu certo. E aqui tá me avisando, ó, clique pressionando a tecla Ctrl para seguir o link. Então, eu vou deixar a teclinha Ctrl apertada, vou clicar, percebam que ele fica com o formato daquela mãozinha igualzinho da internet. Clico com o mouse e ele, olha lá, ele realmente fez o que eu pedi. Ele fez uma ligação do slide 1 com o slide 12, tudo bem? Então, eu vou fazer de novo, eu tava lá no slide 1, a hora que, olha só, a hora que eu clico aqui, ó, ele vai para outro slide. E olha só, ele já ficou com aquele padrão da internet, né? Quando eu já visitei um lugar, ele fica na cor roxa. Vocês estão lembrando disso? Viu que bacana? Então, azul é quando é o link não visitado e roxinho é quando é o link que eu já visitei, tá bom? Então, olha lá, quando eu aperto com o Ctrl pressionado, ele vai lá pro último slide. E agora eu vou fazer com esse daqui também. Então, eu vou selecionar lá a palavrinha voltar. Na guia inserir, grupo links, botão link e olha lá, ele vem já para a janelinha que a gente já tinha trabalhado. Como eu já trabalhei com o segundo tipo de vínculo, que é colocar neste documento, ele já sugere que eu continue aqui. E agora eu quero ir para onde? Para o primeiro slide, que é lá o número 1, PowerPoint. E quando eu clico aqui, ele exibe para mim, né, para ver se tá certinho. Tudo bem? Dou OK, exatamente lá. Então, eu vou... E eu volto, olha que bacana, eu já fiz o link, tá? Então, é isso que a gente vai fazer nesse exercício, tá? Eu vou agora apagar, vou excluir isso daqui, para agora fazer o jeito mais completinho para vocês verem como que fica bacana o exercício, tá? Então, por exemplo, nesse exercício, está falando sobre aplicação, está falando sobre o roteiro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um segundo slide aqui e eu vou colocar lá aplicação, vou colocar a outra opção, não, vou começar com introdução, aplicação, né? Depois o próximo é roteiro. Roteiro, opa, das aulas e dicas, né? Que é dicas de a gente montar uma apresentação bonita, né? Uma boa apresentação, tal, que são as últimas aqui, tá? E o último é o que é um seminário. O que é um seminário. Então, tá bom. Então, tá lá, fiz um exemplo aqui de como se fosse um sumário, tá? Eu vou colocar aqui a palavrinha índice. Tá? Só pra gente ter lá bonitinho como que vai ser esse nosso percurso, tá? E eu vou fazer exatamente o que eu comentei com vocês. Eu vou fazer com que cada um deles vá para os seus respectivos slides, trabalhando com o link, com o hiperlink, que é link interno dentro da mesma apresentação, tudo bem? Então, vou lá, selecionar introdução, venho no inserir, link, e agora aqui eu quero exatamente fazer o quê? Lá na introdução, que é esse daqui. Tá? Dei OK, perfeito. Vou fazer com a aplicação, vou procurar onde que é o slide de aplicação, OK. Roteiro de aulas, né? Roteiro das aulas, a mesma coisa aqui, né? E aqui, dicas, eu vou pegar aqui pelo primeiro, né? Que aí depois a gente vai vendo os outros, tudo bem? E o que é um seminário também, tá OK? Então, aí, eu faço o link desses daqui, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, esse slide aqui, ele está indo, então ele vai para o slide de introdução, ele vai para o slide de aplicação e aí sucessivamente. Agora eu preciso fazer um outro que volte, então aqui na introdução eu tenho que ter um que volte para o índice, em aplicações eu tenho que ter um que volte para o índice de novo e aí todos eles vão voltar para o índice, ou seja, todos vão ter o mesmo caminho de retorno. Então eu posso fazer um aqui, copiar e colar nesses outros todos, porque terão os mesmos tipos ali de volta, de retorno de link, tudo bem?
Então, vamos lá, pessoal. Então, eu vou fazer primeiramente aqui. Então, eu vou pegar lá de novo, inserir. Venho aqui em caixa de texto. Aqui no cantinho, eu vou colocar retornar. Vou usar o verbo para ficar diferente, tá? Esse retornar, tá? Eu vou fazer com que ele, deixa eu só colocar um pouquinho maior, tá bom? Esse retornar, eu vou fazer com que ele volte para o índice, tá ok? Todos os nossos próximos slides voltarão para o mesmo lugar, tudo bem? Todos, todos, todos. Introdução, aplicação, roteiro, dicas e o que é seminário. Todos vão voltar para cá. Como todos vão voltar para cá, então o que compensa eu fazer? Eu selecionar essa caixinha que eu acabei de fazer já com o link, copiar ela bonitinha e nas outras eu apenas colar. Simplesmente isso. Então, eu ganho tempo, né? Como todos vão retornar para o mesmo lugar, compensa eu colar. Tudo bem? Então, é isso que eu estou fazendo. Então, eu copiei e aqui eu estou colando. Tudo bem? Aqui eu estou colando. Então, esse é o jeito mais rápido de nós fazermos aí um hiperlink, tá bom? Porque todos estão voltando para o mesmo lugar, tá? Então, se a gente agora dá uma olhadinha aqui, ó, tem o índice, que é o slide 2, né? Então, cada um vai sucessivamente para o seu. Introdução, aplicações, dicas e aí por diante. E todos eles estão retornando para o índice, né? Viu que interessante? Agora, nós vamos ver se está realmente funcionando, tá? Então, eu vou lá no F5, ou aqui embaixo também, ou também aqui na guia apresentação de slide, aqui do começo. E tá lá, PowerPoint, começou a apresentação. Vamos supor que aqui nesse índice eu não quero ir na sequência linear, eu não quero ir na sequência que já está criada. Eu quero, por exemplo, começar primeiro explicando para os meus alunos o que é seminário. Então, ao invés de eu pegar a introdução, aplicação, roteiro e dicas, eu quero direto para o último. Então, eu venho aqui, ó, ele já fica com o formato do mouse, tá? Clico, ele desce lá pro slide que tá falando sobre o slide. Aí eu vou explicar, né, tudo certinho, vou retornar. Ah, e agora eu quero falar um pouquinho sobre o roteiro das aulas que a gente vai ver no decorrer das aulas. Clico aqui, ele vai aqui pro roteiro, eu explico tudo bonitinho, retorno. Ah, eu quero agora ver a aplicação. Venho aqui em aplicação, vejo para onde que é usado, tudo bonitinho, retorno. E aí, por diante, pessoal. Então, é muito bacana que esse formato de trabalhar com link é uma forma que nós que vamos escolher o caminho das explicações, né? Quando eu não crio o hiperlink, eu vou fazer a apresentação de forma linear, na sequência de ordem que eu criei. Porém, tem situações que eu posso precisar fazer a explicação em ordens diferentes, de uma forma mais dinâmica, tá? Então, essa parte de trabalhar com hiperlink é muito interessante, tá ok? Que aqui é a parte de link, tá? E aqui é onde a gente faz as escolhas. Também eu poderia, pessoal, fazer um link com um outro arquivo, se eu quisesse buscar um outro documento para apresentar alguma coisa, explicar alguma coisa para meus colegas. Poderia aqui, ó, página, e colocar aqui o endereço de um site para também fazer alguma referência, de uma explicação, até mesmo endereço de e-mail. Então, aqui tem outras possibilidades também, ok? E aí, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula, viu, pessoal? Grande abraço, até mais, até a próxima aula.